Bom dia, meus amados irmãos. Eu quero cumprimentar a todos nesta manhã com a grande e maravilhosa paz do Senhor. Para todos os ouvintes, para todos que vão ouvir esta mensagem, eu quero trazer uma palavra nesta manhã para a nossa reflexão, que nós podemos meditar nesta palavra maravilhosa, uma palavra que Deus colocou no meu coração para que eu possa estar meditando com cada um de vocês nesta manhã. Desde já, meu nome é Gilvan Santos e nós estamos aí com esse canal maravilhoso aí no YouTube. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal Gilvan Santos Produções. É um canal para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O propósito desse canal é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a Bíblia diz que toda honra e toda glória seja dado ao nome do Senhor. Então você que não se inscreveu ainda, se inscreva desde já, se inscreva no canal para que você possa estar fazendo parte desta nova família, né? Dessa família que está ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores, ouvindo vídeos maravilhosos. Então desde já se inscreva, dá aquele like, arrasta para cima e ativa o sininho. Gilvan Santos Produções, para a honra e glória do Senhor. Queridos, eu quero ler uma palavra aqui para a nossa meditação, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, 1 Samuel, capítulo de número 16, e o versículo de número 13. E para nós meditar nesta palavra, Deus colocou um tema no meu coração. E o tema da mensagem que eu quero deixar para cada um de nós nesta manhã é esperando o tempo de Deus. Esperando o tempo de Deus. Salomão falou que há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado na face da terra. Então, desde já, você tem que tentar entender qual é o tempo de Deus na sua vida. Às vezes você acha que o tempo de Deus já chegou, a hora já é aquela hora que você entende que é aquele momento, mas às vezes ainda não é o tempo de Deus na sua vida. Então, espere o tempo de Deus. Amém? 1 Samuel 16, versículo 13, diz assim: Tomou Samuel um chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, 1 Samuel capítulo 16, nós encontramos aqui uma passagem bíblica maravilhosa. Passagem essa que fala sobre a consagração de Davi, o período em que Davi foi separado por Deus, o período em que Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. A Bíblia diz que uma certa vez, no capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó, disse Deus a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? A Bíblia diz aqui, meus queridos e amados irmãos, que Deus havia rejeitado Saul. Por que Deus havia rejeitado Saul? Porque Saul foi ungido para ser rei de Israel. Só que no capítulo de número 15, Saul começou a fazer algo que não estava mais agradando o Senhor. A Bíblia diz que Saul começou a adorar outros deuses que não era o Deus poderoso, o Deus de Israel. Quando Saul foi levantado para ser rei de Israel, a Bíblia diz que Saul vivia da maneira correta, fazendo tudo correto nos caminhos do Senhor. Mas aí no capítulo 15 a gente encontra aqui alguns erros que Saul cometeu durante a sua caminhada, durante o seu reinado. Então a Bíblia diz que Deus agora havia rejeitado Saul. E Deus agora queria levantar um outro rei no lugar de Saul para ser rei de Israel. Rei esse que a Bíblia diz que quando Samuel ouve a palavra de Deus para poder ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, a Bíblia não relata o nome do filho de Jessé. A Bíblia só diz que Deus havia escolhido um para ser rei de Israel. E esse escolhido de Deus estava lá na casa de Jessé. Era um dos filhos de Jessé. A Bíblia diz que agora Samuel pega o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé para poder ungir um dos filhos dele como rei de Israel. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que se passaram todos os filhos de Jessé. A Bíblia diz que passou Abinadab, passou Samar, passou Eliabe. E quando a Bíblia diz que Samuel foi derramar o chifre, o azeite sobre a cabeça de Eliabe,
Deus falou para Samuel que não era aquele o seu escolhido. Passou-se Eliabe, quando o profeta foi derramar o azeite sobre a cabeça de Abinadab, Deus também falou que não era aquele o seu escolhido. Quando a Bíblia diz que Samuel foi derramar também o azeite na cabeça de Samar, Deus falou também que não era aquele o seu escolhido. Passaram-se todos os filhos de Jessé, e o profeta Samuel falou: Jessé, porventura se acabaram os teus mancebos? Porventura acabaram os teus filhos? Porventura acabaram os jovens? E a Bíblia diz que Jessé fala para Samuel: olha, ainda falta o menor, ainda falta o menor, ainda falta aquele que era o menor da casa, aquele que era o rejeitado, aquele que era menosprezado, aquele que era odiado por todos. Por isso que ele não estava na lista para ser escolhido para ser rei de Israel, porque até mesmo seu próprio pai não acreditava no seu potencial. O próprio Jessé não acreditava que Davi poderia ser escolhido por Deus para ser rei de Israel. Então a Bíblia diz, queridos, que Saul agora já não era mais escolhido por Deus, Jessé agora por ser pai de Davi, Davi não estava na lista. Deus agora queria levantar um para ser rei de Israel. E aquele que Deus queria, aquele que era escolhido por Deus, não estava na lista do seu próprio pai. Nem o seu próprio pai acreditava no seu próprio ministério. E a Bíblia diz que Davi agora estava no campo, pastoreando ovelha do seu pai chamado Jessé. A Bíblia diz que quando Davi agora está no pasto, pastoreando as ovelhas do seu pai, o profeta Samuel estava dentro da casa com azeite na mão para ungir um dos filhos para ser rei de Israel. E agora passaram-se todos os seus mancebos, passaram todos os filhos de Jessé. E agora o profeta fala: porventura se acabaram-se os teus mancebos? Jessé fala: ainda falta o menor. E aonde é que estava o menor? O menor estava no campo, pastoreando ovelha. A Bíblia diz que as ovelhas que Davi pastoreava era conhecida como ovelhas malhadas, era aquelas ovelhas rejeitadas, era aquelas ovelhas que nascia com problema, era aquelas ovelhas que nascia manca, nascia cega. Então Davi estava cuidando dessas poucas ovelhas do seu pai, chamado Jessé. A Bíblia diz que agora o profeta chega e fala: olha, nós não nos assentaremos na mesa antes que o seu filho chegue, antes que Davi chegue. E a Bíblia diz que agora manda chamar Davi lá no pasto. Quando Davi chega, a Bíblia diz que todos estão agora sentados na mesa, todos ali agora estão de pé, esperando Davi chegar. Quando Davi chega, a Bíblia diz que todos que estão de pé diante de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor fala ao coração do profeta Samuel: olha, está aí diante de ti o meu escolhido. Queridos, o que eu aprendo com isso? Davi, ele era um exemplo de humildade. Davi era um homem que esperou o tempo de Deus para a sua consagração chegar. Davi não se apressou. Davi estava agora num propósito, pastoreando a ovelha do seu pai, porém, esperando o tempo de Deus para receber aquela poderosa unção. E a Bíblia diz que quando Davi entra na casa de Jessé, entra ali na sua própria casa, a Bíblia diz que Samuel pega o vaso de azeite e Deus fala: olha, Samuel, eu não olho para o homem como o homem olha, porque o homem olha e vê a aparência, mas eu olho e sondo o coração. Querido, Deus, ele olha para cada um de nós e sonda o desejo do nosso coração. Foi isso que Deus sondou no coração de Davi. Deus sabia que pela humildade de Davi ele estava preparado para ser rei de Israel. Porque Deus, ele olha e sonda o coração. Deus não olha e vê pela aparência. Pela aparência humana, todos aqueles filhos de Jessé poderiam ser consagrados ali para ser rei de Israel. Mas Deus estava olhando o coração do seu escolhido. Davi estava agora no pasto, pastoreando ovelha, manda chamar Davi. Davi chega até a casa de Jessé. E a Bíblia diz que o profeta Samuel pega o vaso de azeite e derrama aquele vaso de azeite sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A Bíblia diz que Davi agora recebe a unção para ser rei de Israel. Só que Davi agora não vai para o palácio.
Depois que Davi recebeu a unção, Davi não sobe para o trono, Davi não sobe para o palácio, Davi agora não vai governar. A Bíblia diz que Davi volta para o pasto para continuar pastoreando o rebanho do seu pai, o rebanho do seu pai chamado Jessé. O que eu aprendo com isso? Tem pessoas que nesses últimos dias estão apressados para ser consagrado por Deus, para ser ungido por Deus, e muitas das vezes essa pressa que as pessoas têm começa agora a executar a obra que Deus havia designado, porém não no tempo de Deus. Ele recebe a unção, ele recebe a consagração, só que ele quer executar aquela consagração sem ser no tempo de Deus. Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel. Só que Davi, ele esperou o tempo de Deus para poder começar a governar. A Bíblia diz que Davi volta para o pasto. E quando Davi volta para o pasto, ele começa agora a esperar o tempo do Senhor lá no pasto. Agora Saul estava dentro do palácio. E a Bíblia diz que enquanto Saul estava sendo rei dentro do palácio, Davi, agora consagrado por rei, ainda estava no pasto. Mas o que eu aprendo com Davi? Davi recebeu a unção, Davi recebeu a consagração diante dos seus irmãos, só que Davi, ele esperou o tempo de Deus para poder executar aquilo que havia designado para ser executado. Espere o tempo de Deus, não te apresse, porque na hora certa, o tempo de Deus vai se cumprir na tua vida. Você é consagrado, você é ungido por Deus, mas espera o tempo do Senhor. A Bíblia diz que Saul agora estava no palácio, Davi agora já é consagrado a rei, mas estava ainda no pasto. A Bíblia diz agora que um espírito maligno atormentava Saul dentro do palácio. Haja visto que Saul agora, por ser rei de Israel, um espírito maligno lhe atormentava dentro do palácio. Então, qual é maior? Ser rei dentro do palácio, um espírito maligno te atormentando? Ou qual é melhor? Ser rei e continuar no pasto, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vejo Saul sendo rei de Israel, porém um rei que Deus agora havia lhe rejeitado. Então, se Deus havia lhe rejeitado, agora um espírito maligno lhe atormentava. E agora eu vejo um outro rei no pasto, cheio do Espírito Santo, esperando o tempo de Deus para poder fazer a sua obra. Queridos, a Bíblia diz que agora o espírito atormentava Saul dentro do palácio. Esse espírito que atormentava Saul, a Bíblia diz que agora um dos servos de Saul fala: olha, chama alguém que saiba tocar bem. Chame alguém que saiba tocar, dedilhar uma harpa. Porque no momento que essa pessoa dedilhar a harpa, o espírito maligno vai sair da tua vida. E a Bíblia diz agora que um dos anciões, um dos servos de Saul, manda chamar. Aí a Bíblia diz que quando Saul pede para mandar chamar um que saiba tocar bem, aí a Bíblia diz que um dos mancebos fala: olha, eu conheço um que saiba tocar bem. É o filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar bem. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Deus não está preocupado em alguém que saiba tocar. Deus está preocupado em usar alguém que saiba tocar bem. Porque tocar, meus queridos, qualquer um toca. Louvar, qualquer um louva, mas eu quero ver louvar com o espírito e com a alma. Eu quero ver você louvar e o espírito maligno sair da vida daquela pessoa que está sendo atormentada. Foi isso que aconteceu na vida de Davi. Davi, ele era consagrado por Deus, Davi era escolhido por Deus, Davi era ungido por Deus. A Bíblia diz que quando Davi dedilhava a sua harpa, o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul saía naquele exato momento. Então o que eu aprendo com isso? A Bíblia diz no versículo 14 aqui, meus amados: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte de Deus, um espírito maligno o atormentava. Então, quando Davi recebeu a unção para ser rei de Israel, o espírito do Senhor saiu da vida de Saul e apoderou sobre Davi. Quando o espírito do Senhor sai da vida de Saul, um espírito maligno entra, porque a casa agora estava vazia. E agora, por esse espírito maligno entrar na vida de Saul, o espírito do Senhor agora estava sobre a vida de Davi.
Davi agora está no pasto, adorando a Deus, louvando ao Senhor, cheio do Espírito Santo, enquanto Saul está dentro do palácio com o espírito lhe atormentando, um espírito maligno. Então, o que eu aprendo com isso? A Bíblia diz agora, no versículo 18, quando um dos mancebos chega diante de Saul e pede para mandar chamar o filho de Jessé, o belemita, ele estava falando do próprio Davi. Ele conhecia a vida de Davi. Ele sabia que Davi era homem de Deus. Ele sabia que Davi era escolhido do Senhor. Ele sabia que Davi louvava ao Senhor verdadeiramente. Ele sabia que Davi sabia tocar bem. Porque quando Davi tocava, quando Davi salmodiava ao Senhor, a glória de Deus descia. E é isso que eu quero que você aprenda também. Aprenda com Davi nesta manhã. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Aprenda com Davi nessa manhã. Espere o tempo de Deus para você poder começar a fazer a obra. Não se apresse em receber a consagração, porque a verdadeira consagração ela vem de Deus. A verdadeira consagração ela vem do alto. Ela não vem do homem. Talvez você já é escolhido por Deus e está esperando que o homem te capacita. Aprenda uma coisa. Faça a obra de Deus da maneira que tem que ser feita. E espere o tempo certo para a sua unção chegar. Porque na hora que chegar, Deus vai te usar para a honra e glória do teu santo nome. Davi agora está no pasto, pastoreando a ovelha. E o versículo 18 diz assim, olha, presta atenção. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra. Ele é sisudo em palavras. Ele é de boa aparência. E o último, para finalizar. E é esse último aqui que nós precisamos ter na nossa vida para fazer a diferença. Onde você colocar a planta dos teus pés, o que vai fazer a diferença na tua vida é essa última característica aqui que estava sobre a vida de Davi. Olha, presta atenção. E o Senhor é com ele. Ó. Algumas características que eu vejo na vida de Davi, eu tenho 2 minutinhos para finalizar. Eu vejo essas características na vida de Davi. Davi, ele era um homem forte. Davi, ele era um homem valente. Davi, ele era um homem de guerra. Davi, ele era sisudo em palavras. Davi, ele era de boa aparência. E a última característica que eu vejo em Davi, o Senhor era com ele. Aqui já resume tudo, meu querido. Você pode ser tudo na vida, mas se o Senhor não for contigo, você não vai para lugar nenhum. Você pode fazer tudo na vida. Você pode cantar, você pode pregar, você pode dirigir, você pode fazer tudo na vida. Mas se o Senhor não for contigo, não adianta nada. Não adianta cantar bonito se não tiver unção. Não adianta pregar bonito se não tiver unção. Não adianta louvar bonito se não tiver unção. O que vai fazer a diferença de Deus na sua vida é Deus estar contigo. É a presença do Senhor estar sobre a tua vida. É isso que faz a diferença. A unção de Deus é que faz a diferença em nossa vida. O que importa é Deus estar contigo. Deus estava com Davi. Foi a presença do Senhor que fez Davi entrar no palácio e poder governar Israel. Foi a presença de Deus na vida de Davi que fez Davi pegar 5 pedras e derrotar o gigante que afrontava Israel durante 40 dias, afrontando Israel. Deus estava na vida de Davi e Deus também quer estar na sua vida. Então ore, jejue, busque a presença do Senhor, consagre a sua vida, consagre a sua casa, ore ao Senhor, porque a presença de Deus é que faz a diferença. Eu estou aqui agora trazendo esta palavra de 20 minutos, mas os meus filhos estavam agora dentro do quarto em oração, me cobrindo, colocando a minha vida na presença de Deus, em oração, para que você fosse ser impactado por essa palavra. 20 minutos de palavra, mas ouve ela, guarde ela, e Deus tem o de melhor para a sua vida. O que vai fazer a diferença em nossa vida é a presença do Senhor. Eu vejo que este homem que passa por aqui todos os dias é o santo homem de Deus. Aquela viúva viu na vida de Eliseu que Eliseu era homem de Deus. Então, seja homem de Deus, seja mulher de Deus,
Busque a presença do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e a paz do Senhor Jesus.